do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Agradeço você a ter clicado neste vídeo e peço que você fique até o final para que você seja abençoado. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sino da notificação, compartilhe este vídeo para os seus amigos, seus familiares, e que você deixe o seu like, porque você deixando o seu like, você estará ajudando este canal a promover este evangelho para outras pessoas, porque assim a plataforma entende que isso é um conteúdo bom, né? E eu acredito que seja porque isso edifica a nossa vida, edifica a minha vida, edifica a sua vida, porque vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela é entendimento, ela nos faz fazer melhores escolhas do que as nossas próprias escolhas. Amém? Muito bem, nós estamos aqui num texto muito lindo, muito rico, que é o Evangelho de João, capítulo 1, que fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vimos também que no versículo 5 fala da a luz que resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, ou seja, as trevas elas não têm poder de deter a luz, né? Não existe treva que detenha a luz. Toda a luz ela é superior às trevas, porque a luz é aquilo que nos mostra. Ao lermos aqui o primeiro capítulo de João, nós vemos aqui, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Aqui João Batista, ele foi escolhido para ser, ele foi o precursor, ele veio preparar o caminho, né? Eis, que nem o profeta Isaías fala, eis que ouvi a voz no deserto. Então no versículo 15 do capítulo 1 João fala assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Meu querido, é muito importante nós buscarmos compreender e entender a palavra de Deus, que Jesus, ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu. Ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. E ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João Batista, que nasceu quando Maria, né, foi visitar sua prima Isabel, que mãe de Jesus. Nós sabemos, a Bíblia registra isso, que ela já tinha um tempo gestante, já estava esperando João. Quando ela chega, Jesus tinha sido plantado no ventre de Maria. É tanto que o bebê se comove, né, de alegria dentro, e ela fala assim que o bebê, né, ficou alegre. Então, João Batista, ele nasceu em carne primeiro do que Jesus. E ele diz aqui, porque, né, ele vem depois de mim e tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então aqui já tinha a revelação de que Jesus Cristo o próprio João já testemunhava que ele era e há de vir, ou seja, era o Verbo, né, que se fez carne e habitou entre nós. Aqui nós estamos falando de dois João. O João que escreveu, aqui eu estou falando do João Batista, que testemunhou, que foi à frente, que batizava,
né, as pessoas com água e dizer assim, eu batizo com água, mas virá aquele que vai batizar com fogo. E aí aconteceu toda a história. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia, buscar compreender, para entender o propósito de Deus para cada um de nós. Deus tem um propósito para todas as pessoas neste mundo. Primeiro, ele tem um propósito específico para o seu povo, para a sua nação. Mas também Deus tem um propósito específico para a igreja do Senhor, para nós, para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, todas as pessoas que se convertem ao Senhor, que buscam ao Senhor, que passam a ter uma vida na direção do Espírito Santo, têm um propósito de Deus. Deus, Jesus, ele é o unigênito do Pai. Ele é o unigênito do Pai, é o primogênito. Quando Jesus veio, ele veio para gerar filhos espirituais para Deus, não nascido da vontade da carne, não nascido do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então Jesus veio para este fim, primeiro para os judeus, mas o seu povo não o recebeu, e depois para todos quantos o receberam, os que creem no seu nome. Então você tem que perceber como Deus, ele é poderoso, ele é grande, ele faz as coisas da forma que ele é quem faz, né? E Deus, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque o ser humano, né, tem uma tendência de querer se colocar no lugar de sabedor de todas as coisas, tem um orgulho de querer achar que pode dominar todas as coisas, porque tem tem essa capacidade porque Deus colocou isso. Deus, quando ele criou o homem para reinar sobre a terra. Porém, ao desobedecer um princípio, né? Ao desobedecer este princípio que Deus colocou, desta árvore não comereis, porque se comer certamente morrerás, ali é um princípio que Deus criou de obediência. Quando se quebra esse princípio de obediência, há legalidade no coração para que outras coisas possam ser penetradas. Existe uma blindagem de todas as pessoas, né? Você veja que quando Deus tira o povo do Egito, o que é que acontece? Sobre eles tem uma nuvem de glória e uma coluna de fogo. Quando o faraó sai perseguindo o povo, existia essa coluna que separava o povo de Deus e faraó. Eles estavam separados. Quando o povo ainda estava lá, Deus separou o povo. As pragas vieram, atingiam só aqueles que não pertenciam a Deus, que não pertenciam ao povo de Deus, mas a todos aqueles outros. Mas muita gente, vendo que Deus estava agindo naquele povo, começou a migrar para ficar junto com o povo, para viver junto, porque sabia que existia um ser poderoso, maior, um Deus verdadeiro, que estava protegendo aquela nação, e muitos começaram a migrar. E Deus, ele não rejeita. Deus, ele não rejeita. Ele escolheu justamente esse povo, essa nação, para que as outras nações pudessem vir até ele. Esse é o objetivo de Deus, era levantar pessoas para conquistar outras pessoas para si. Então, meu querido, nós temos que entender que nós não merecemos nada. Eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Por mais inteligente que eu seja, por mais rico que eu possa ser, por mais condições financeiras que eu possa ter, eu não mereço nada, ninguém merece nada. Agora, por que nós temos? Porque não, é permissão de Deus. Deus, ele permite que as coisas aconteçam para que assim nós possamos ter as nossas experiências e fazer as nossas escolhas. Deus, ele nos deixa livres para escolher, né? Na verdade, quando nós falamos sobre livre-arbítrio, ele é algo que pode ser reivindicado para si e é algo que você também pode abrir mão daquele direito que você tem. Quando é que acontece isso? Quando você reivindica esse direito de você ter escolha, para você escolher o que você quer, Deus, ele deixa você à vontade. Mas quando você abre mão desse direito de ser temente, de ser totalmente direcionado, guiado pelo Espírito Santo, Deus, ele também vai agir na sua vida, porque Deus, ele respeita a sua criação.
E Ele jamais vai colocar você em uma situação que você vai perder. Pelo contrário, todos os caminhos que Deus coloca e apresenta, todas as escolhas que Deus coloca e apresenta para cada um de nós, é caminho de quê? De vitória. Tem bom ânimo, eu venci, vou preparar lugar para que onde eu esteja, você esteja também. Então Cristo, Ele está preparando lugar para o seu povo, né, para a nação de Israel, aquela nação que foi gerada a partir de Abraão, de Isaac, e também para todos aqueles que se convertem ali, para todos aqueles que receberam o poder de se tornar filho de Deus. Então Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é eterno, e Ele sabe de todas as coisas. Ele é a luz que ilumina, Ele é quem dá entendimento para mim e para você. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador, Ele criou todas as coisas. E muita gente tem se enganado, tem se magoado, tem se ferido porque tem esperado pelas suas próprias convicções. E aí, de um determinado tempo, vão bem, sucesso, mas chega um determinado momento na vida que a pessoa cai em si. E aí é a hora de você se voltar para Deus. Meu irmão, a palavra do Senhor, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Se você confessar os seus pecados, se gerar um arrependimento bem genuíno no seu coração, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Essa palavra é para todos, para o seu povo e para a sua igreja. Povo e igreja são duas nações diferentes. O apóstolo Pedro, ele fala que Deus, ele chama a gente como um sacerdócio santo, nação eleita por Deus. Então Deus, ele escolhe, ele chama muitos, chama todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitas vezes as pessoas falam que isso é como se Deus fizesse acepção de pessoas. Não se trata disso. Olha só, muitos são chamados, poucos escolhidos. Como é que se escolhe as coisas? A gente não escolhe, né? Quando a gente vai escolher, a gente vai catando os melhores. Para Deus não, para Deus Ele é diferente. Ele escolhe aqueles que se arrependem, Ele escolhe aqueles que se convertem, Ele escolhe aqueles que se humilham na presença dEle. Por quê? Porque Ele é o Criador, e a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio sobre todos. A Ele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, porque Ele é o Criador. Nós temos que compreender isso. Ele quem criou todas as coisas. Então, a Ele a honra, o louvor, o domínio. Eu posso viver sob o seu domínio? Posso, e serei abençoado. Você pode viver sob o domínio de Deus? Pode, e você será abençoado. Por que você será abençoado? Porque Deus, Ele quer o bem. Deus, Ele quer fazer o melhor para você. Ele fez o melhor. Deus, Ele criou do bom. Tudo que Ele criou é bom. Então, se Deus criou tudo que é bom, por que nós vamos viver buscando uma semente que vai germinar para o mal? Então, a minha semente, ela tem que germinar para o bem. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos o Senhor, buscamos ter uma vida na presença dEle, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar através da leitura da palavra, através de você se converter, de você estar ali. Mas é necessário que haja arrependimento no meu coração. O avivamento que começa na minha vida é com arrependimento, com mudança de vida, com mudança de hábito, com mudança de comportamento. É não me conformar mais com este mundo que está por aí, mas buscar a transformação da minha mente para que a glória de Deus seja manifestada na minha vida. Amém, meu querido? Meu querido, a palavra de Deus, ela é poderosa. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: não perca tempo. Se envolva com o Senhor, leia a palavra de Deus. Né? Você pode fazer uma pergunta nos comentários aí, eu estarei pronto para te responder. Você pode se envolver, né, fazendo um questionamento, pastor e tal. E nós estamos aqui porque tanto eu quero aprender a palavra, como também quero mostrar. Porque tudo que eu aprendo, eu transmito para vocês. Porque aquilo que eu aprendo, eu não sou teólogo, não sou bacharel nisso, mas tem uma coisa em mim. Né? Quando eu entendi
quando eu entendi, quando eu escutei, né, a palavra de Deus e abri meu coração, me arrependi, confessei Jesus, porque foi um processo longo, mas graças a Deus, hoje eu estou na presença do Senhor. Mas Deus, Ele transformou a minha vida. Não foi fácil, por quê? Porque existia um embate da minha carne contra o Espírito, mas graças a Deus que o Espírito Santo abriu o meu entendimento e fez com que eu me rendesse totalmente a Ele. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a receber de Deus a sua palavra. E aí eu não fiquei contente de ficar só comigo. Eu tenho o desejo e sinto a necessidade de estar sempre compartilhando aquilo que Deus tem falado para mim. E eu, cada dia que passa, eu procuro viver essa palavra, porque isso é algo tremendo. Quando eu li isso daqui, mais a todos quantos o receberam, mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu li isso aqui, eu fui atrás para saber, mas como é que isso acontece? Aí eu fui entender que eu tinha que buscar, que eu tinha que me arrepender. Meus queridos, e é maravilhoso, porque todo mundo fala, eu sou filho de Deus, sou filho de... Não, todos nós somos criaturas de Deus. A natureza é criação de Deus, os animais é criação de Deus, a terra é criação de Deus, os astros é criação de Deus, tudo é criação de Deus, né? Até mesmo um vírus é criação de Deus, e muitas vezes ele usa da sua criação para levar o homem ao arrependimento. Isso não é castigo não, não é castigo não, isso não é maldição não. Sabe o que é isso? Isso significa o quê? Que se você escolhe um caminho, aquele caminho tem as suas adversidades, e se você escolheu aquele caminho, você vai ter que enfrentar, né? E o caminho de Deus também tem as suas adversidades, só que tem um diferencial. No caminho que você escolhe por si, você é quem provê a sua segurança, e é você que provê o sucesso do seu caminho, é você. Mas quando você escolhe andar no caminho de Deus, é Ele, sabe? É Ele quem provê a segurança, Ele quem provê o conforto, Ele quem provê, ainda que não pareça que Deus está no controle, mas Ele está. Ainda que não pareça, ainda que você não sinta que Deus está no controle, mas Ele está. Às vezes você nem percebe os livramentos, às vezes você nem percebe as coisas maravilhosas que Deus tem feito quando você está no caminho dele, mas Ele está. Porque na hora que você sair desta terra, desse momento que você está aqui, que você pode tocar, pode ver, pode sentir, e você vai partir para um lugar que Ele tem designado para todos nós, seja para aquele que está no seu próprio caminho ou aquele que está no caminho com Ele. Aonde a pessoa vai chegar, quando chegar lá, é que nós vamos saber. Eu não posso especular porque não sei, nunca fui lá. Então o que eu posso dizer é o seguinte, que se eu li isso daqui e entendi que eu poderia receber um poder de me tornar filho de Deus, eu, abracei esta causa e vivo nela, porque eu creio nessa daqui, porque eu tenho visto o testemunho de homens e mulheres por todo mundo aí. Então, se isso não fosse verdadeiro, olha, se essa palavra não fosse verdadeira, ela já tinha sido extinta, mais de 2000 anos. Você sabe qual é o povo mais antigo da terra, que até hoje vive com as suas próprias tradições e linguagem? É o povo hebreu, é o israelita, é o judeu, essas pessoas até hoje. As outras nações todas desapareceram, a única que ainda existe é o Egito, né? Que está lá, e a Arábia. As outras, cadê as outras? A Babilônia, cadê? Então, meu querido, nós temos que compreender que Deus, Ele é Deus de todas as coisas. Deus, Ele é Deus de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, né? E existe outra nação também aí que é do tempo bíblico, né? Que é Roma, mas hoje Itália, né? Mas a gente vê que Deus é soberano sobre todas as coisas. Meu querido, que Deus possa abençoar a tua vida. Qualquer coisa você escreva para nós aí, coloque um comentário para que nós possamos aprimorar a nossa palavra, o nosso diálogo, para você também receber, né, coisas e participar conosco de evangelizar, porque se você
chama a gente, é um assunto, uma curiosidade, uma pergunta, uma dúvida, nós vamos estar pesquisando, estar orando, estar buscando para trazer. E talvez outras pessoas também tenham dúvidas, tenham um questionamento, e através da sua pergunta, né, a gente pode produzir algo que vai edificar tanto a minha própria vida, porque primeiro a gente tem que se alimentar para depois dividir o alimento com os outros, e para a sua vida também. Amém? Não se esqueça, meu querido, deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo, vamos juntos estar ali orando, buscando ao Senhor. Todas as manhãs nós temos a oração da manhã falando com Deus, onde você lê o salmo e declara aquilo para a sua vida. Amém? Fica na paz e que Deus te abençoe.